Oi, tudo bem com você? Meu nome é Adriano Zunstein, eu sou fisioterapeuta e especialista em desenvolvimento humano. Eu sou criador da técnica TQO, Terapias Quânticas Orientais, que além de ser uma plataforma de ensino, também é uma plataforma de tratamento. Mas o meu vídeo hoje tem como objetivo falar um pouquinho a respeito de um grande treinamento TQO Analítica, uma análise biológica para conexão mente e corpo. E esse vídeo, na verdade, não é destinado somente aos profissionais que trabalham diretamente na área da saúde, mas é destinado também a você, paciente, a você que busca alguns esclarecimentos a respeito das suas dores, a respeito das suas doenças, a respeito dos seus processos emocionais. Então também ele é um vídeo destinado a você. Mas para você cuidador, quer seja profissional da área da saúde, quer seja acadêmico da área da saúde, quer seja terapeuta que trabalha com as pessoas, tudo relacionado à saúde, eu queria falar um pouquinho a respeito desse grande treinamento. Bom, o TQO Analítica, que é uma análise biológica para a conexão mente e corpo, ele traz exatamente algumas respostas e principalmente grandes ferramentas para que você consiga levar o seu paciente a conectar a sua mente e o seu corpo. E com relação a isso, eu preciso comentar um pouquinho do que seria, isso que a gente sempre fala, olha, a mente tem que estar saudável, o corpo está saudável. Mas o que é mente, na verdade, Há uma discussão muito grande em relação ao que é isso. Mas um senso comum fala, entre os estudiosos, que mente seria o produto de o processamento que o seu cérebro faz relacionado a tudo que chega de informação para ele. Aí esse processamento a nível cerebral acontece, a mente é o fruto desse processamento cerebral e quando a mente, esse produto de um bom processamento cerebral acontece, a nossa mente ela fica ainda mais poderosa, que consegue processar mais informações e repercutir numa mente ainda mais saudável. Então perceba que conexão mente e corpo seria o seguinte: melhorar o processamento do teu cérebro. Processamento do quê? Das informações, da percepção que chega do meio. Esse processamento ele é coeso e o mental, que é o subproduto desse processamento, repercute no seu corpo físico, na sua biologia, para ela funcionar melhor. Mas para que possa entender melhor isso, o curso TQO Analítica, ela traz ferramentas tanto para você entender esses processos biológicos de conexão mente e corpo, como também o que você faz com essa informação, com esse conhecimento, com ferramentas para que você possa ajustar todo o processamento cerebral de tudo aquilo que vem do meio externo e ajustar nesse corpo físico. Então, primeiro, nós vamos começar a entender o que seria, obviamente, esse processamento cerebral. Como funciona esse processamento e os ajustes na nossa biologia. E para isso, nesse treinamento, eu trago para vocês 5 leis biológicas. Essas 5 leis biológicas, ela faz parte de um conhecimento extraordinário, criada pelo Dr. Hammer, que ele foi precursor da nova medicina germânica, que traz exatamente como a percepção do meio externo é processada no nosso cérebro, libera o mental, que é o subproduto desse processamento, e o mental torna o cérebro ainda mais poderoso para mandar informação para o corpo, para esse corpo se ajustar. Então, hoje eu inicio falando de todo esse treinamento, mas agora eu abro um workshop para que você possa entender em algumas aulas como funciona toda essa estrutura de treinamento para você, terapeuta, que vai utilizar em consultório e para você, paciente, que vai procurar os cuidados de um terapeuta quântico e oriental. Bom, então vamos começar falando um pouquinho sobre essas 5 leis biológicas. Quais são essas leis biológicas? A primeira lei. A primeira lei fala a respeito de como as doenças acontecem, como originam as doenças. Então eu vou falar um pouquinho que as doenças, todas elas são frutos de um conflito externo. Mas o conflito, entenda, a gente sempre subentende que teria um contexto emocional, mas não é um conflito emocional. Conflito é um acontecimento no meio externo que repercute diretamente no funcionamento biológico interno.
Então nós vamos entender que sempre para iniciar qualquer doença que você tenha, quer seja uma doença que te cause dores biomecânicas, dores emocionais, mau funcionamento do seu corpo, doenças degenerativas, não importa, ela sempre tem que ter um começo, tem que ter sempre uma base conflitual. O que é isso? Algo sério que acontece no meio que você vive, ao redor da sua vida ali, e repercute no funcionamento interno. Essa é a primeira lei biológica, e daqui a pouquinho eu vou soltar um vídeo falando um pouco mais a respeito disso. Segunda lei biológica é como essa doença se comporta. Lá nós vamos estudar que toda doença tem duas fases para acontecer. Toda doença ela é bifásica, ou seja, toda doença, como nós vamos ver na primeira lei, não tem a característica de ser maligna, de te destruir, mas sim para adaptar a sua biologia frente ao que está acontecendo no meio externo. Então essa adaptação sempre vai acontecer em dois níveis distintos, que inclusive eu comentei já em vídeos passados para vocês. A primeira fase sempre consiste em ansiedade, para que você possa entender o que está acontecendo e ter uma resposta, uma reação, uma ação. E a segunda fase, ela é sempre depressiva, porque você tem que ficar quieto, porque na primeira fase você gasta energia para poder o seu corpo começar o processo de identificação e adaptação do problema, e na segunda fase ela tem que curar aquilo que foi adaptado no seu corpo. Então sempre ela acontece de maneira bifásica. Bom, a terceira lei, ela já vai falar como os tecidos e os órgãos internos se comportam em relação a cada uma das doenças. Então aí nós vamos dividir o corpo em 4 tecidos: endodérmico, mesoderma antigo, mesoderma novo e ectoderma. Bom, o mesoderma são todos os tecidos dos nossos órgãos que estão relacionados à nossa vida de base, ou seja, fazer xixi, cocô, se reproduzir e respirar e se alimentar. Então isso garante a sobrevida. Então sempre esses tecidos, eles vão sofrer uma adaptação específica quando a sua vida de base ela estiver em xeque, ela estiver correndo risco. Aí depois nós temos a parte do mesoderma antigo. O mesoderma antigo seria as membranas de proteção. Então entra a nossa pele profunda, entra todas as membranas internas, que trabalha para te proteger. Seria uma armadura, um invólucro, que ela pode ser ou não afetada e de acordo com o que acontece no meio externo, ela vai sofrer uma adaptação específica. O outro tecido é o mesoderma novo. Ele é bem interessante, que diz respeito à sua capacidade, que diz respeito ao seu merecimento de fazer as coisas. O que a gente fala sobre autodesvalorização, quando você não consegue executar aquilo que quer e quando está fazendo aquilo que não quer. Isso ataca principalmente em adaptação a sua biomecânica. Então, são os ossos, são as articulações, são os músculos, aí que vai entrar todas as dores musculares, as dores e degenerações articulares de qualquer articulação da coluna, de qualquer parte da sua coluna, de qualquer parte da sua biomecânica. E entra também a situação dos vasos. Então nós vamos abordar um pouquinho sobre como isso funciona, como acontece essas modificações de tecido, que obviamente você vai acabar entendendo que sempre é para o seu bem. Então quando a gente tem alguns desconfortos biomecânicos, as dores biomecânicas, você vai começar a entender que isso é um processo de cura, é um processo de fortalecimento. Eu costumo sempre falar que a nossa vida é uma grande academia, né? E pelo que me consta em academia, se você não tiver um certo desconforto, você não mexeu com os tecidos, você não fortaleceu o teu músculo. Então, como ter um corpo saudável? Como ter um bumbum durinho, uma perna durinha? E a vida é uma grande academia. Então, quando você tem qualquer desconforto biomecânico, está em risco exatamente aí. Perdão, está em xeque exatamente aí. E exatamente isso, o seu merecimento, né? A sua percepção do meio, como você está olhando todas as coisas. E vamos falar do último tecido, né, dentro dessa terceira lei biológica, que é o ectoderma. Tá? O ectoderma é o tecido mais novo, é o nosso córtex cerebral que coordena tudo isso. Então tem a ver com você manter o seu grupo coeso, você fazer a manutenção da sua vida, executar processos para manter o seu clã, para manter o seu território. Então isso é uma das coisas que mais atacadas são no nosso dia a dia, que a gente tem a sensação de que sempre entram no nosso território, impedem o nosso desenvolvimento. Então esse tecido vai tratar sobre todas essas doenças, essas dores de desorganização da nossa existência. Bom, isso é a terceira lei biológica. A quarta lei biológica que vai ser tratado no treinamento analítica
está relacionado sobre os micro-organismos, sobre os micróbios. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre a ação das bactérias, dos vírus, das micobactérias, né? Estudos recentes mostram, para vocês terem ideia, que a cada 10 células nossa, célula, lembra que é a função básica, são as funções, as peças menores, né, que a gente tem do nosso corpo biológico, que constituem os órgãos, que constituem os tecidos, que constituem os sistemas e assim por diante. Então, estudos mostram que a cada 10 células, somente uma é humana. As outras 9 células são micro-organismos simbiontes, que vivem em parceria constante com o ser humano para poder deixar esse ser humano forte, esse ser humano apto para se adaptar ao mundo em que vive. Na verdade, é isso que nos torna os animais superiores. Essa capacidade imensa de simbiose que a gente faz com os outros seres, para que através desse contato simbiótico com os outros seres, a gente se adapte melhor com todas as espécies e estamos na cadeia, no topo da cadeia alimentar. Então, essa quarta lei biológica, nós vamos tratar exatamente sobre o papel, a ação desses micróbios em cada um dos programas de ajuste especiais, em cada uma das adaptações que os sistemas que o nosso corpo faz às doenças. E a quinta lei biológica, essa daí eu acho que ela fecha tudo com chave de ouro, porque ela vai falar qual é o sentido da doença que você tem. Então eu costumo falar o seguinte para os meus alunos, para os meus pacientes: já que você tem uma doença, que você tem uma dor, que você tem um desconforto emocional severo, então saiba o porquê que você está levando essa pancada, né? Então a quinta lei biológica, ela fala o sentido de cada uma das doenças, porque vocês vão entender, repito, que doença, ela não tem o grau de malignidade que sempre nós aprendemos. Todas as doenças tem um sentido de adaptação, tem um sentido de fortalecimento e reconstrução orgânica. Então, cada doença que você tem, cada uma delas, existe um sentido porque você tem ela. Então, você entendendo isso, você começa a ficar muito mais tranquilo. Por quê? Em primeiro lugar, não estou ficando louco, não estou ficando velho, não estou ficando inválido, mas você tem que conhecer esse sentido biológico, você tem que conhecer as outras leis biológicas. Por quê? Porque se você desconhece esse assunto, essas adaptações, essas doenças, entre aspas, elas vão existir para deixar o corpo forte. E se você não entendeu qual é o sentido dela, ela vai sempre te deixar forte. E chega uma hora que o corpo fala: tá bom, já que você não ouve, já que você não executa essa melhoria para você, vamos resolver definitivo. E aí a gente parte para a resolução maior. E a resolução maior, infelizmente, é a morte. Então, por que esperar chegar numa situação dessa? O porquê não entender esses processos? O porquê não entender cada uma das doenças antes que elas tenham aí um grau de malignidade, porque o corpo ele se cansa de adaptar e chega uma hora que ele vai parar. Então, por que esperar isso acontecer? Então, entenda o sentido biológico das doenças, entenda as 5 leis biológicas. Você entendendo isso, que a terapia informativa, por isso é o máximo das terapias quânticas, porque as terapias quânticas são terapias de informação. É como se pegássemos pacotes de informação, de conhecimento e colocássemos no corpo, primeiro na mente, ou seja, no cérebro, para o processamento cerebral repercutir na mente e a mente fazer o corpo se transformar. Então, terapia quântica é isso, são pacotes de informação. E essas leis biológicas que a gente aborda com tanta simplicidade, de maneira direcionada no TQO Analítica, mostra exatamente as informações, a quantidade de informação que você precisa saber, que você precisa estar ciente e consciente para que você entenda os ajustes que estão feitos e ajudar nesses ajustes. Repito, para que seu corpo não chegue a uma resolução definitiva. Então esse é o grande conteúdo do TQO Analítica, mas não basta isso. Nós somos além. No TQO Analítica, ela ajuda você com outras técnicas a fazer esses ajustes biológicos, essas adaptações biológicas, esses sentidos do adoecer acontecer de maneira mais rápida. É como se com as técnicas também que a gente vai aprender, nós empurrássemos esse maravilhoso sistema de percepção e adaptação biológica interna. E para isso eu trago o que existe hoje de mais moderno. As micropalpações, que são leituras de campo quântico, campo morfogenético. O que é o campo quântico? O campo quântico é o campo que paira a informação no habitat que você está, no clã que você vive. Por isso que também é chamado de campo morfogenético. Como o nome fala, é o local
que modifica a forma dos seus genes. E os nossos genes são as unidades básicas de construção para a nossa existência. Então, é o meio que faz o nosso corpo, a nossa biologia, os nossos genes se adaptarem para a nossa existência do dia a dia. E eu ensino, através de técnicas muito simples e direcionadas, como você lê esse campo, como você lê o seu corpo, como você lê a nível de ectoderma, de pele, essa situação informativa que o corpo está recebendo em relação a todo esse meio que você vive. E o que casa muito bem, porque se você identificou as 5 leis biológicas, consegue saber em que estágio o seu paciente está, e nada melhor que perceber isso no corpo físico dele. Então, não basta só você entender as leis biológicas. Você tem que ajudar e perceber se o paciente está tendo isso funcional no corpo dele. Então você vai ter essa micropalpação. Se não bastasse isso, eu ofereço 2 técnicas para você aprimorar sempre a sua cura, a sua resolução, quando você tem processos de autodesvalorização, que é uma das coisas que mais aflige o ser humano na atualidade. É o ser humano não se achar apto para fazer as coisas. Ou seja, ele tem sempre a certeza de que não faz aquilo que quer e está fazendo aquilo que não quer. Então a repercussão disso sempre vai ser na estrutura biológica. Então muitas vezes a pessoa resolve o conflito dela, ela se sente útil, se sente valorizada, aí os músculos, ossos e articulações têm que voltar a se adaptar. Só que se a biomecânica foi muito comprometida, por vários anos de tentativa de adaptação biomecânica, essa biomecânica ela fica alterada. Então eu trago micropalpações, mobilizações palpatórias, para você trabalhar direto nas articulações, direto nos músculos. Eu trago também tensionamento global, para você posicionar cada uma das articulações em 3 dimensões específicas, sempre com toques muito tranquilos, muito sutis. Então olha só, nós já trabalhamos com o sentido biológico, se está chegando nos tecidos, nós já trabalhamos com a biomecânica, agora se não bastasse, nós trabalhamos com informação ou informativa a nível do subconsciente. Eu ofereço algumas técnicas em que você muda o seu estado de consciência. Não que você perde o seu estado de consciência, você modifica o seu estado de consciência, você vai no estado de relaxamento ou num estado de estresse, dependendo da técnica utilizada, em que você fica com a sua consciência alterada para o máximo da sua ação. Você tem o controle total de quem você é. Você tem o controle total de quem você é sem passar pelos filtros da sua consciência que te protege demais. O que torna, por exemplo, isso que eu estou te falando, aproveitado só 5%. Então a gente muda o seu estado de consciência para a gente ir a nível da sua compreensão máxima, para que você entenda tudo o que você tem que fazer, como você tem que olhar a sua vida, como você tem que perceber a sua vida para sair dos vícios. Porque o problema é que nós temos vícios. Nós seguimos sempre loopings, nós seguimos sempre a vida relacionada às vezes do nosso pai, do nosso avô, uma série de outros vícios que nós aprendemos de maneira errada. Então essa técnica, ela fecha todo o sistema. Eu costumo sempre fazer uma analogia, pessoal. Eu considero o ser humano, quando chega para mim, aos meus cuidados, como sendo um copo sujo, repleto de água contaminada. Então não basta você esvaziar a água suja. Se você coloca água limpa, você contamina ela. Então você tem que cuidar da mente, cuidar do corpo, que é esvaziar, tirar essa água contaminada, e aí depois você tem que limpar o copo, ou seja, você tem que limpar a maneira de processamento cerebral. Por isso tem que levar o seu paciente a um estado de consciência diferente, de um estado pleno de consciência, para que ele consiga entender tudo aquilo que precisa mudar, para que ele precise simplesmente modificar a maneira que ele percebe a vida. Pessoal, entenda, 99% das vezes você não precisa mudar o que você está fazendo. Você não está fazendo nada errado. Você precisa mudar como você percebe isso que você está fazendo. Então eu costumo falar, não muda nada, mas comece a enxergar diferente, comece a ouvir diferente, comece a sentir o cheiro das coisas diferente, sem aquela conotação, isso não está me cheirando bem, isso está fedendo. Comece a tocar melhor e diferente, comece a se sentir tocado de maneira diferente. Tudo isso é percepção, não é conduta. Muitas vezes me deparo com pacientes falando, mas eu não sei como mudar. Eu falo, não se preocupe, você não tem que mudar, você tem que perceber diferente.
E para perceber diferente, você tem que conhecer como as doenças começam, você tem que perceber como elas se comportam, você tem que perceber como elas modificam as estruturas de função interna, você tem que perceber qual é o sentido delas. Por isso você tem que conhecer as 5 leis biológicas de uma maneira muito facilitada, de uma maneira simples, com uma ótica moderna. E você tem que conhecer também as maneiras para mudar isso na biologia, no corpo da pessoa. Porque não adianta só você falar, nossa, a minha percepção mental está aflorada. Pessoal, hoje todos nós temos a mente muito aflorada, ou seja, todo mundo vive lá em cima, mas nós não vivemos lá em cima, a gente vive aqui, ó, nesse corpo físico, nesse corpo aqui embaixo. Então a gente acende, busca informação e traz, ou seja, a gente aflora o nosso mental, percebe o meio e traz na nossa biologia para ser modificada. Então essa é a conotação do treinamento TQO Analítica, uma análise biológica para conectar a mente e o corpo, que agora você sabe do que se trata. Então essa é tudo que você vai ter, profissional que precisa de novas ferramentas para poder alcançar o seu paciente em tempo real. Nos falta essas ferramentas. Nós hoje, profissionais, estamos esguarnecidos de possibilidades, de técnicas, de ferramentas, frente ao avanço extraordinário, maravilhoso que todos os seres humanos sofreram. Lembre-se que metade do século XIX para cá, nós evoluímos muito mais a nível mental do que desde 200 mil anos atrás, quando apareceu o primeiro homem pensante, o Homo sapiens sapiens, que sabe, até meados do século XIX, meados do século XIX até agora, nós evoluímos muito mais do que na época passada. Então entenda que você precisa de ferramentas para poder alcançar o seu paciente em tempo real. Primeiro, para que a gente possa se entender, né? Então, todos os treinamentos que é dados dentro da casa, dentro da plataforma TQO, tem essa função, transformar você, para que através da sua transformação você possa ser peça de multiplicação fundamental para ajudar todos aqueles que precisam de ajuda. E você, paciente, se isso fez sentido para você, se é isso que você procura para entender as suas dores, para entender suas doenças, para poder lidar com elas de uma maneira digna, de uma maneira funcional, para tornar sua vida plena, procure sempre um profissional TQO. Procure sempre um profissional que seja treinado nas plataformas quânticas e orientais. Procure um terapeuta quântico e oriental, que ele vai poder ter uma base funcional, principalmente um terapeuta quântico oriental que fez a analítica, que possa entender você, que possa entender a sua situação de um sentido amplo e possa ajudar você de uma maneira ampla. Então deixo aí o convite para assistir às futuras aulas que eu estou lançando agora. Eu vou falar um pouco mais sobre cada uma das leis biológicas, eu vou falar um pouquinho sobre essas técnicas de leitura de campo morfogenético, que é o que tem de mais moderno para você antecipar tudo aquilo que o corpo fala e que normalmente o paciente verbalmente deixa de te falar. Então eu vou estar abordando todos esses assuntos com vocês. Bom, espero que possa ter ajudado, espero você para que nós possamos juntos, nesse extraordinário tratamento, nesse extraordinário treinamento TQO Analítica, uma análise biológica para conexão mente-corpo, que eu vou deixar aí embaixo para você as datas que vão estar acontecendo esse treinamento, para que você possa acompanhar e estar aqui comigo, tá? Eu te espero para que a gente possa passar dias de muito aprendizado. E quando eu falo que a gente passa dias de muito aprendizado, não tenha dúvida, porque eu cresço muito em cada um desses treinamentos que eu ministro. Eu aprendo demais para a minha vida acadêmica, porque o seu conhecimento é muito valioso. E não se esqueça, esse treinamento, como todos os outros da base TQO, tem como função aprimorar aquilo que você já sabe, porque você é um grande profissional. Você é um profissional preparado. Então a gente pega tudo isso que você é, traz para essa plataforma, dá lastro para você, dá chão para você pisar e torna você ainda melhor no que você faz, estabilizando o teu conhecimento, tornando você pronto, preparado para poder ajudar o próximo, para poder se ajudar também e ajudar o próximo. Grande abraço, foi muito bom ter conversado com vocês a respeito desse assunto maravilhoso. Eu amo muito falar sobre esse assunto, poderia ficar o dia inteiro aí conversando com vocês, mas a gente vai conversar em próximos vídeos ainda. Aliás, eu estou com meu horário estourado, eu tenho que atender pacientes, estão chegando aí já. Então, fica com Deus, tudo de bom para vocês, nos vemos em breve. Até mais.